quando Henrique Machado foi contratado para desmontar e catalogar os equipamentos da Rádio Cultura AM em Pouso Alegre, aos 50 anos. Pensou que seria um trabalho nostálgico, mas rotineiro de encerramento de mais uma emissora que não conseguiu sobreviver à era digital. A rádio, fundada em 1947, havia transmitido ininterruptamente por 76 anos, antes de fechar definitivamente 3 meses antes. Vítima da concorrência de streaming e podcasts, que tornaram as rádios AM comercialmente inviáveis. Sr. Milton, proprietário da família que havia dirigido a emissora por 3 gerações, foi honesto sobre a melancolia do projeto durante a contratação. É o fim de uma era, Henrique. Meu avô fundou essa rádio quando o Brasil descobria o poder da comunicação. Você vai encontrar equipamentos de todas as décadas, arquivos que ninguém mexe há anos e muita história que morreu junto com a emissora. Preciso de alguém que entenda de eletrônica vintage para salvar o que tem valor e descartar o resto adequadamente. A Rádio Cultura AMA ocupava um prédio de 2 andares no centro histórico da cidade, construído especificamente para a emissora nos anos 1950. O térreo abrigava a recepção, escritórios administrativos e a loja de discos que funcionara, anexa à rádio até os anos 1980. O primeiro andar continha os estúdios principais, cabines de locução, mesa de som, arquivo de discos de vinil e a sala do transmissor com equipamentos que remontavam às décadas douradas da radiodifusão brasileira. Henrique começou o trabalho com respeito genuíno pela história que estava desmontando. Durante os primeiros dias explorou cada ambiente, com cuidado, documentando equipamentos vintage que representavam diferentes eras da tecnologia radiofônica. Havia mesas de som valvuladas dos anos 1950, microfones clássicos usados por locutores lendários e milhares de discos de vinil organizados cronologicamente desde os primórdios da música popular brasileira. Trabalho numa rádio silenciosa tinha uma qualidade fantasmagórica que Henrique não havia antecipado. Cada equipamento contava histórias de décadas de transmissões ao vivo. Cada microfone havia captado vozes de locutores que se tornaram parte da vida diária de gerações de ouvintes. O silêncio profundo, onde antes havia sempre música e vozes, criava uma atmosfera melancólica, de sonhos interrompidos e conexões humanas perdidas. Foi durante a primeira semana que Henrique começou a ouvir sons durante a noite que não conseguia explicar facilmente. Equipamentos eletrônicos emitindo ruídos como se estivessem sendo ligados. Música suave tocando em volume baixo, vinda dos estúdios. E ocasionalmente, o que parecia ser vozes humanas falando como se testassem microfones. Inicialmente, Henrique atribuiu os sons a interferências elétricas de equipamentos antigos ou ecos de transmissões de outras emissoras captados por antenas sensíveis. Estações de rádio têm sistemas elétricos complexos que podem produzir ruídos estranhos mesmo quando desligados, especialmente equipamentos valvulados que mantêm cargas residuais por longos períodos. Conforme as noites passavam, Henrique começou a ouvir sons mais específicos e organizados. Música dos anos 1950 e 1960, tocando claramente nos estúdios. Sempre em volume respeitoso, como se alguém estivesse operando os equipamentos com familiaridade profissional. Ocasionalmente, ouvia vozes masculinas anunciando músicas em estilo clássico de locução radiofônica. Durante a segunda semana, Henrique decidiu investigar sistematicamente os fenômenos sonoros durante o período noturno. Quando ouvia música ou vozes, verificava imediatamente os estúdios, mas sempre encontrava todos os equipamentos desligados
e silenciosos. Mais intrigante ainda, às vezes encontrava discos de vinil que claramente haviam sido movidos desde sua última verificação, sempre organizados como se alguém tivesse estado selecionando músicas para a programação. Henrique começou a pesquisar a história da radiocultura para entender melhor o contexto cultural que estava desmontando. Nos arquivos da emissora, descobriu que a rádio havia sido palco de carreiras lendárias e momentos históricos da radiodifusão mineira. Vários locutores famosos haviam começado suas carreiras ali. Dezenas de músicos locais haviam gravado seus primeiros programas nos estúdios. E a emissora havia transmitido eventos históricos importantes da região. Mais tocante ainda, Henrique encontrou registros de que 3 locutores haviam literalmente morrido no ar durante suas carreiras. No Radio. O mais famoso era Antônio Veloso, conhecido como Voz de Ouro, que havia sofrido um infarto aos 64 anos durante seu programa matinal, em 1982, transmitindo ao vivo até o momento final. Havia também registros de 2 técnicos que haviam morrido eletrocutados enquanto faziam manutenção em equipamentos durante os anos 1960. Após descobrir essas informações históricas, os fenômenos na rádio se intensificaram dramaticamente. Henrique começou a ver figuras durante suas vigílias noturnas. Homens vestindo roupas de diferentes épocas, sempre sentados diante de microfones ou operando mesas de som, como se ainda estivessem conduzindo programas radiofônicos. A aparição mais recorrente era de um homem de meia idade sempre sentado no estúdio principal, falando animadamente para o microfone clássico, como se apresentasse programa ao vivo. Quando Henrique consultou fotografias históricas da rádio, identificou a figura como sendo claramente Antônio Veloso, ainda apresentando seu programa matinal décadas após sua morte dramática no ar. Henrique também começou a ver aparições de músicos e técnicos espectrais, operando equipamentos com expertise que demonstrava décadas de experiência. Era como se uma equipe radiofônica fantasmática ainda estivesse produzindo programação durante as horas noturnas, mantendo a tradição da emissora, independentemente de audiência viva. Henrique percebeu que não estava testemunhando atividade paranormal aleatória, mas uma recriação espectral da vida radiofônica que havia definido a emissora por décadas. Os radialistas fantasma não conseguiam aceitar que as transmissões haviam terminado, então continuavam seus programas para uma audiência que transcendia limitações físicas. Descoberta mais fascinante veio quando Henrique encontrou uma sala secreta no 2º andar, acessível apenas através de uma porta escondida atrás dos arquivos de discos. Era um estúdio privado onde locutores haviam gravado programas especiais e entrevistas exclusivas. A sala continha equipamentos ainda mais antigos e uma coleção de gravações que não estavam catalogadas nos arquivos oficiais naquela noite. Depois de descobrir o estúdio secreto, Henrique presenciou uma transmissão fantasmática completa. Viu Antônio Veloso conduzindo seu programa matinal eterno, apresentando músicas selecionadas por assistentes espectrais e, ocasionalmente, entrevistando convidados que pareciam ser outros radialistas falecidos. Era uma programação radiofônica que funcionava em dimensão paralela. Henrique entendeu que as aparições não eram almas perdidas, mas profissionais apaixonados que haviam encontrado na rádio suas vocações definitivas. Para eles, trabalhar em radiodifusão não era apenas emprego, mas missão de conectar pessoas através da música e da palavra falada. Mesmo após a morte, continuavam essa missão para audiências espirituais. Os radialistas fantasma não pareciam perturbados pelo fechamento oficial da rádio. Continuavam suas programações, mantinham seus horários profissionais
e preservavam a tradição radiofônica como se nada tivesse mudado. A emissora havia se tornado literalmente uma rádio eterna, onde profissionais continuavam suas vocações em dimensão espiritual. Henrique também percebeu que os radialistas espectrais estavam protegendo algo específico na rádio. Sempre que se aproximava de certas gravações históricas ou equipamentos especialmente significativos, via múltiplas aparições trabalhando intensamente, como se mantivessem programação especial para preservar memórias culturais importantes. Manifestação mais emocionante aconteceu quando Henrique sintonizou acidentalmente um receptor antigo na frequência original da Rádio Cultura. Para sua surpresa, captou uma transmissão clara, menos Antônio Veloso, apresentando um especial sobre a história da música popular brasileira, com qualidade de áudio que sugeria transmissão profissional real. Henrique tentou gravar a transmissão fantasmática, mas descobriu que os equipamentos modernos não conseguiam capturar os sinais espectrais. Apenas os receptores vintage da própria rádio conseguiam sintonizar a programação eterna dos radialistas falecidos. Henrique percebeu que estava testemunhando uma forma única de preservação cultural. Os radialistas espectrais continuavam transmitindo não apenas por paixão pessoal, mas para manter viva a memória da era dourada do rádio brasileiro. Eles eram guardiões de tradições radiofônicas que estavam sendo perdidas na era digital. Durante sua terceira semana na rádio, Henrique começou a colaborar conscientemente com os radialistas espectrais. Quando encontrava equipamentos danificados, reparava-os sabendo que seriam usados durante as transmissões noturnas. Quando organizava discos de vinil, seguia sugestões invisíveis que resultavam em coleções temáticas excepcionais. Antônio Veloso apareceu mais claramente que nunca e, através de gestos, comunicou que os radialistas fantasma queriam que Henrique preservasse os equipamentos mais importantes, em vez de desmantá-los completamente. Eles precisavam de infraestrutura física para manter suas transmissões espectrais. Henrique percebeu que sua missão havia se transformado de desmontagem para curadoria. Não estava apenas liquidando uma rádio falida, mas descobrindo um patrimônio cultural que transcendia considerações comerciais. Os radialistas espectrais eram guardiões de tradições que mereciam preservação. Henrique tentou comunicar suas descobertas para Sr. Milton, de forma que honrasse tanto suas responsabilidades profissionais quanto suas experiências paranormais. Propôs converter parte da rádio em museu da radiodifusão, preservando equipamentos históricos e criando espaço para a educação sobre a importância cultural do rádio brasileiro. Sr. Milton inicialmente resistiu à proposta, considerando-a sentimentalismo impraticável. Mas quando Henrique demonstrou o valor histórico dos equipamentos e a possibilidade de parcerias educativas, o proprietário concordou em considerar alternativas à demolição total. Henrique organizou visitas de radialistas, aposentados e entusiastas da radiodifusão vintage. Vários relataram experiências emocionais similares, sensação de programas sendo transmitidos, música tocando em equipamentos desligados e, ocasionalmente, vozes familiares de colegas falecidos. Foi ficando claro que a rádio mantinha uma vida espiritual ativa. Durante uma dessas visitas, um radialista aposentado reconheceu imediatamente a voz de Antônio Veloso, quando uma transmissão fantasmática foi captada acidentalmente. É ele mesmo, confirmou com lágrimas nos olhos. Mesma entonação, mesmo carinho pelas músicas. Antônio nunca conseguiu se aposentar do rádio, nem mesmo depois de morrer. 6 meses depois de começar o projeto, Henrique conseguiu estabelecer a Fundação Rádio Cultura, preservando os estúdios históricos como um museu funcional da radiodifusão. Equipamentos vintage foram restaurados, arquivos
foram digitalizados. E o espaço começou a oferecer workshops sobre história do rádio e produção radiofônica clássica. Durante a cerimônia de inauguração do museu, Henrique viu Antônio Veloso e outros radialistas espectrais observando orgulhosos das cabines de locução. O Voz de Ouro acenou discretamente, como se aprovasse a preservação de sua amada rádio e a continuidade de sua missão educativa. Henrique permaneceu como curador do museu, desenvolvendo programas educativos que honravam tanto a história, técnica quanto cultural da radiodifusão brasileira. Ocasionalmente, durante eventos especiais, visitantes relatavam ouvir transmissões vintage ou vozes familiares nos estúdios históricos. Hoje, 5 anos depois, o Museu Rádio Cultura, reconhecido como importante centro de preservação da memória radiofônica regional. Henrique continua ouvindo as transmissões fantasmáticas durante suas vigílias noturnas, agora compreendendo-as como parte natural da vida espiritual continuada da rádio. Henrique aprendeu que algumas paixões profissionais são tão profundas que criam vínculos eternos entre pessoas e suas vocações. Os radialistas espectrais não eram prisioneiros de obsessões não saudáveis, mas exemplos de dedicação que encontrou forma de continuar servindo sua comunidade, mesmo após a morte, nas noites silenciosas. Quando Henrique faz manutenção nos equipamentos históricos, ainda ouve Antônio Veloso apresentando seu programa matinal eterno. Técnicos fantasma ajustando transmissores e músicos espectrais ensaiando nos estúdios. A Rádio Cultura nunca realmente saiu do ar, apenas mudou sua audiência, porque algumas vozes são importantes demais para serem silenciadas pela morte. Algumas músicas merecem ser tocadas eternamente, e alguns meios de comunicação se tornam pontes permanentes entre gerações. Antônio Veloso e seus colegas espectrais finalmente encontraram o que sempre procuraram: uma emissora onde podem transmitir para sempre, conectando ouvintes através de dimensões que tecnologia comum ainda não consegue alcançar. A verdadeira lição da radiocultura não é sobre fantasmas, mas sobre o poder eterno da comunicação humana e a responsabilidade de preservar meios culturais que conectaram gerações. Henrique descobriu que servir à cultura, às vezes, significa reconhecer que algumas tradições são importantes demais para morrer. Mesmo quando tecnologia moderna as torna aparentemente obsoletas, a rádio permanece como testemunho de que algumas frequências nunca são realmente abandonadas. Alguns programas continuam através de gerações, e algumas vozes encontram formas de alcançar ouvintes que transcendem limitações de uma única existência terrena. Antônio Veloso ainda está no ar, e sempre estará, mantendo viva a magia da era dourada do rádio brasileiro, para quem souber sintonizar na frequência certa, nas madrugadas tranquilas. Quando liga os receptores vintage, Henrique ainda ouve a voz inconfundível anunciando: aqui é a Rádio Cultura Ama, levando música e alegria diretamente ao seu coração. E ele sabe que, em alguma dimensão paralela, milhares de ouvintes espectrais ainda sintonizam religiosamente para começar o dia com o programa matinal que nunca termina.